Ezequiel aprendeu cedo que a madrugada muda o tamanho das coisas. Uma curva fica maior, um acostamento fica mais estreito. A distância entre dois postes parece dobrar quando não há ninguém para confirmar que o mundo continua no lugar. Naquela noite, ele não estava em fuga nem em aventura, era só retorno. Só um retorno simples, desses que a gente faz sem pensar muito. Sair do hospital de uma cidade média, depois de buscar exames para a mãe e voltar para o interior por uma rodovia que ele conhecia desde adolescente. O carro era um sedã antigo, firme, com cheiro de estofado aquecido pelo sol do dia. O tanque estava acima da metade, os faróis tinham sido trocados fazia pouco tempo. Ezequiel tinha café no copo térmico e a cabeça cheia de tarefas, não de superstição. O problema foi justamente isso. Ele entrou na estrada sem prestar homenagem ao que a madrugada exige. Atenção para o que não se repete. Os primeiros quilômetros foram normais. Asfalto liso, poucas carretas ao longe, luzes vermelhas recuando como vagalumes cansados. A cidade ficou para trás e o rádio pegou uma estação fraca, dessas que somem e voltam conforme o relevo. Ezequiel deixou baixo, mais pelo ruído familiar do que pela música, mantendo o corpo acordado no automático. Quando a rodovia virou trecho de mata, sem casas e sem postes, a noite ficou mais densa. Não era escuridão total, porque o céu tinha um brilho discreto de lua por trás de nuvens finas. Era uma densidade de silêncio, um tipo de vazio que faz o motor parecer alto demais dentro do carro. O cheiro do interior também mudou, como se o ar de fora tivesse entrado por frestas e trazido um fundo de terra fria, úmida, algo vegetal e antigo. Foi aí que o primeiro detalhe apareceu, o marco quilométrico. A placa verde do lado direito refletiu o farol e mostrou um número que não combinava com o que Ezequiel esperava ver. Ele vinha monitorando mentalmente a distância, porque a estrada tinha um trevo específico depois de certa marca. O número que brilhou não era o da sequência. Era como se ele estivesse mais perto do destino do que deveria, um salto que não fazia sentido. Ezequiel atribuiu ao próprio cansaço, ao fato de estar com a cabeça dividida entre entrega de exame e horário de remédio. Seguiu. 2 minutos depois, outra placa. Um número diferente, e dessa vez menor do que o anterior, como se o carro tivesse voltado alguns quilômetros sem virar. Ezequiel franziu o rosto, sentiu o músculo do ombro endurecer e tentou encontrar explicação. Placas trocadas, obra antiga, erro de sinalização. Em interior isso acontece. Só que naquela rodovia ele lembrava da sequência como lembrava do nome das cidades. E a sequência estava quebrada. O rádio chiou bem na hora em que ele passou pela segunda placa. Um chiado fino, com uma textura seca, como se um fio raspasse em metal. A música sumiu por um instante e voltou num volume mais baixo, como se o aparelho tivesse engolido o próprio som. Ezequiel aumentou o volume e o rádio obedeceu. Mas junto com a música veio um ruído de fundo estranho, uma espécie de estalo curto, repetido em intervalos irregulares, como se alguém batesse de leve em alguma peça metálica dentro do painel. Era discreto, quase confundível com defeito de contato, só que parecia certo demais para ser falha, parecia sinal. Ele desligou o rádio. O carro ficou só com o motor e o atrito do pneu no asfalto. E no silêncio, Ezequiel ouviu um som que não deveria estar ali. Um farfalhar leve vindo do lado de fora, como folhas roçando a lataria, apesar de a pista estar limpa e sem galhos. O farfalhar aparecia e sumia. Às vezes vinha do lado direito, às vezes parecia vir de cima, como se o ar tocasse o teto com uma mão de capim. Ezequiel apertou um pouco mais o volante e manteve velocidade constante. O GPS do celular, preso no suporte, mostrava a rota normal. Linha azul, tempo estimado, tudo. Mas o marcador de posição do carro começou a tremer sobre a linha, saltando alguns metros para trás e para frente. Não era perda total de sinal. Era como se o ponto estivesse sendo empurrado e devolvido, insistindo em não se fixar no asfalto. Ele passou por um trecho onde a mata se abria num pequeno baixio. Do lado esquerdo, havia uma área de recuo antiga, quase apagada, com uma placa enferrujada indicando apoio. Ezequiel conhecia aquele recuo, mas não lembrava da placa estar em pé. A placa, naquela noite, refletiu forte, como se tivesse sido limpa. E o recuo parecia iluminado, não por poste, mas por um brilho fraco vindo do chão,
como se o sereno tivesse virado o espelho. Ezequiel não entrou. Seguiu reto. O que veio depois foi o tipo de coisa que, se fosse de dia, seria apenas estranho. De madrugada, foi aviso. Na pista, bem à frente, surgiu uma linha de cones. Cones laranja, alinhados no acostamento, empurrando a faixa para o centro, como se houvesse obra. Só que não havia placa de obra. Não havia caminhão de manutenção, não havia giroflex. Era apenas um corredor improvisado no escuro. Ezequiel reduziu. Cones em rodovia podem ser queda de carga, acidente, qualquer coisa. Ele passou devagar, olhando para o lado direito, tentando achar o motivo. O acostamento, no entanto, estava limpo. Não havia buraco recente. Não havia barro. Não havia marca de pneu fora do normal. Os cones pareciam ter sido colocados ali só para conduzir. Quando ele passou pelo último cone, viu um desvio estreito, quase invisível. Uma entrada de serviço, dessas que levam a pátio antigo de balança ou a estrada de manutenção. Havia uma placa pequena, torta, escrita Ponte Velha, quase apagada. Ezequiel não lembrava daquela placa. A entrada de serviço, no entanto, estava mais acessível do que deveria. A vegetação que normalmente toma conta parecia recuada. O chão de terra estava alisado, como se pneus tivessem passado recentemente, deixando duas faixas escuras. E bem na boca do desvio, uma marca de umidade no chão formava um círculo perfeito, mais escuro que o resto, como se algo redondo tivesse sido encostado ali. Ezequiel sentiu a boca secar sem entender por quê. O corpo reconhece padrões antes da mente aceitar. Ele não entrou, mas o carro, naquele segundo, perdeu potência por um instante, como se a aceleração tivesse sido cortada. Não foi pane total. Foi um engasgo leve, curto, suficiente para assustar. O painel não acusou nada. A direção não ficou pesada. Só o motor pareceu hesitar, como se o ar tivesse engrossado. E então, voltou ao normal. Ezequiel passou do desvio e seguiu pela pista principal. Logo adiante, a estrada mergulhava numa sequência de curvas suaves e a mata fechava de novo, formando um corredor escuro. Foi nesse corredor que as placas de quilometragem pioraram. Primeiro uma placa repetida, com o mesmo número de 5 minutos antes. Depois, outra com número menor, como se ele estivesse voltando. Depois, um trecho sem placa nenhuma, onde deveria haver duas. Ele olhou o odômetro do carro. Os quilômetros avançavam. O motor trabalhava. O corpo sentia a viagem acontecendo. Mas o mundo da beira de pista parecia estar brincando com a sequência, como se as bordas da estrada tivessem sido rearranjadas para confundir. O celular vibrou sem notificação. A tela acendeu com o mapa e, por um segundo, o mapa girou em 180 graus, como se o norte tivesse mudado de lugar. A linha azul se curvou para trás. Depois, tudo voltou ao normal. Ezequiel sentiu um frio leve subir do estômago para o peito. Não era frio do ar. Era frio de percepção. Aquela sensação de ter visto o mundo se mover sem você. Ele decidiu parar no próximo posto. Não para dormir, mas para afirmar a realidade num lugar iluminado, com gente. O problema é que naquele trecho não havia posto por muitos quilômetros. Havia apenas o recuo Apoio e a entrada Ponte Velha, que agora parecia perseguir o pensamento dele como uma sombra de palavra. O rádio, mesmo desligado, estalou. Um estalo curto, como toque metálico. Depois outro, alguns segundos mais tarde. Ezequiel olhou para o painel irritado e apertou o botão de energia. Nada. O rádio estava desligado. Mesmo assim, o som tinha vindo de dentro. Ele apertou o painel com a mão, como se isso fosse resolver. O estalo cessou por alguns segundos, e então voltou, agora acompanhado de um chiado finíssimo, quase um sopro elétrico. Era como se o rádio estivesse ouvindo alguma coisa fora de frequência e tentando transformar em som. A estrada, de repente, ficou sem tráfego nenhum, nem farol ao longe, nem lanterna de celular de alguém no acostamento. Nada. Só ele e o corredor de mata. E então veio a ponte. Ezequiel sabia que havia uma ponte naquele trecho, sobre um rio estreito. Era uma ponte de concreto comum, com guarda-corpo baixo e um trecho mais estreito. Ele já passara ali dezenas de vezes. Só que naquela madrugada, a ponte parecia mais longa. A entrada da ponte, iluminada pelo farol, mostrava um asfalto mais escuro, como se tivesse sido molhado.
e no começo do guarda-corpo havia marcas no concreto, riscos finos, paralelos, repetidos, como arranhões feitos por algo duro. Ele diminuiu mais. No meio da ponte, o farol iluminou o que parecia ser uma faixa de neblina baixa, rente ao asfalto. Não era neblina no ar. Era como uma película branca, uma névoa colada no chão que não se levantava. E dentro dessa película havia algo que fez o coração dele bater com atraso. Um desenho circular, como se a umidade tivesse se organizado num anel perfeito. Depois, outro anel. Depois outro, alinhados, como marcas deixadas por algo que não tinha pé. Ezequiel manteve o carro no centro, atravessando devagar. No momento em que as rodas dianteiras passaram sobre o primeiro anel, o rádio estalou alto, um toque seco que fez o som reverberar na cabine. O painel do carro piscou levemente. O celular perdeu o mapa e mostrou tela preta por um segundo. E o motor engasgou de novo, curtíssimo, como se tivesse sido puxado para trás por uma mão invisível. O carro continuou. Quando ele saiu da ponte, viu um detalhe que não existia de dia. À direita, logo após o fim do guarda-corpo, havia uma estrada de terra que descia para baixo da ponte, como acesso de manutenção. E naquela entrada havia uma luz fraca, amarelada, sem poste visível. Um brilho parado, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada sob uma cobertura. Ezequiel sentiu a garganta endurecer. O corpo dele não queria descer. Só que o carro, naquele momento, perdeu potência de novo. Desta vez, por tempo suficiente para a velocidade cair sem ele querer. O motor não apagou. Apenas ficou fraco, como se o combustível tivesse virado água. A direção pareceu puxar levemente para a direita, apontando para a entrada de terra. Ele tentou corrigir. O volante respondeu, mas com atraso, como se o pneu dianteiro estivesse sobre um trecho mais liso do que o asfalto. E o carro começou a se deslocar para a faixa direita, sozinho, devagar, como se a estrada fosse inclinando de um jeito que não parecia existir. Ezequiel freou. O carro respondeu. A marcha reduziu. O motor continuou fraco. E no silêncio da frenagem ele ouviu, vindo lá de baixo da estrada de terra sob a ponte, um som curto e limpo, metálico, repetido 2 vezes, como quem chama sem usar voz. E por um segundo, no vidro lateral, formou-se uma marca circular de condensação perfeita, como se um aro frio tivesse encostado no lado de dentro do vidro e retirado com cuidado. Ezequiel respirou curto, sentindo que a madrugada tinha deixado de ser uma hora do dia e virado um lugar. O volante parecia ter esquecido que era meu, e a madrugada parecia ter aprendido o caminho do meu carro. Ezequiel manteve o pé no freio com cuidado para não travar as rodas, sentindo a direção puxar para a direita, como se o asfalto tivesse virado uma rampa invisível. O motor não apagava, mas a força sumia e voltava em ondas curtas, como se alguém abrisse e fechasse uma torneira de combustível por capricho. O acesso de terra, logo depois da ponte, continuava emitindo aquele brilho amarelado sem origem clara, um ponto fixo de luz que não tremia e não parecia depender de poste. O som metálico veio de novo, curto e limpo, lá de baixo, como toque de aro em metal. Sem pressa, sem urgência. O tipo de chamado que não precisa de voz porque confia na repetição. Ezequiel tentou voltar o carro para o centro da pista. O volante obedecia, mas com atraso, como se as rodas dianteiras estivessem atravessando uma camada fina de óleo. A sensação era de que o carro estava sendo conduzido por um trilho, não por pneus. Ele freou mais, reduziu marcha e o carro respondeu diminuindo, mas continuou derivando para a direita, milímetro por milímetro, até a roda tocar o limite do asfalto. Aí veio o engasgo mais longo. O motor caiu, subiu, caiu de novo, e o painel piscou uma lâmpada qualquer por meio segundo. Não o suficiente para avisar defeito. O suficiente para lembrar que eletricidade também podia virar língua. Quando o carro finalmente saiu da pista e entrou na terra batida, a sensação de arrasto mudou. Em vez de puxar, o chão passou a receber o carro como se estivesse esperando por ele. A descida sob a ponte era estreita e lisa demais. Terra compactada, sem buraco, com 2 marcas de pneu escuro, como se muitos veículos tivessem passado ali recentemente. O farol iluminou as laterais, revelando o capim baixo recuado, como se alguém tivesse aberto o corredor com cuidado. O brilho amarelado
vinha de uma luminária antiga presa sob a estrutura da ponte, dessas de vidro grosso e metal, que deveriam estar queimadas havia anos. A luz não era forte. Era suficiente para desenhar sombras alongadas e fazer o lugar parecer uma fotografia velha. Lá embaixo, havia um pátio pequeno escondido sob o concreto da ponte, com uma guarita baixa de alvenaria e uma cancela enferrujada. A cancela estava levantada, como se liberasse passagem. No chão, o sereno parecia organizado, formando manchas circulares perfeitas, anéis escuros sobre a terra, alinhados como marca de carimbo. Entre alguns anéis, riscos paralelos finos, como se metal tivesse raspado o chão e parado, raspado e parado. Ezequiel parou o carro antes de passar sob a ponte. O motor ainda tremia, mas agora parecia mais normal, como se o esforço tivesse terminado no instante em que ele cruzou o limite da pista principal. O silêncio ali embaixo era diferente do silêncio de mata. Era silêncio de lugar isolado, como se o som da rodovia tivesse ficado preso lá em cima e o pátio existisse num bolso à parte. O rádio do carro, desligado, soltou um estalo curto, um toque seco que parecia vir de dentro do painel e, ao mesmo tempo, do concreto acima. Ezequiel sentiu a nuca contrair. Ele ficou alguns segundos respirando curto, olhando a cancela levantada, a guarita acesa por dentro com uma luz fraca, que não mostrava gente, e os anéis de umidade organizados no chão como um caminho. Sem pensar em heroísmo, ele decidiu dar meia volta. O carro respondeu com uma manobra pesada, como se a direção tivesse ficado grossa por um instante. E quando as rodas dianteiras cruzaram o primeiro anel escuro no chão, o motor engasgou de novo, breve, como se alguém tivesse puxado o carro para baixo por um fio invisível. O farol varreu a guarita. Pela janela de vidro sujo, Ezequiel viu uma mesa, papéis espalhados e um relógio de parede com ponteiros parados. A cadeira estava vazia. Mesmo assim, a sensação era de presença administrativa, como um posto que funcionava sem precisar de funcionário. O celular no suporte vibrou. A tela acendeu com um mapa, mas o mapa não mostrava a rodovia. Mostrava uma linha reta sem nome, como se o carro estivesse num lugar sem cadastro. O ícone do veículo tremia em cima do nada. Em seguida, a tela apagou sozinha. Ezequiel tentou acelerar e subir. O carro saiu do lugar, mas com dificuldade, como se o chão estivesse pesado. A subida, que parecia curta quando ele desceu, agora parecia mais longa, e o farol não alcançava o topo com facilidade. O motor reclamou, e o cheiro de aquecimento leve entrou pela ventilação, apesar de o painel não acusar superaquecimento. No meio da subida, a luz amarelada sob a ponte piscou uma vez, e no instante do piscar, Ezequiel viu pelo retrovisor algo que não tinha forma de pessoa. Era uma faixa estreita e alta, escura, parada ao lado da cancela, como um pano pesado pendurado no ar. A borda parecia úmida, e por um segundo, pequenos brilhos surgiram e sumiram ao longo dela, como metal miúdo tocando metal de leve. O toque curto soou de novo, sincronizado com o brilho, e o carro engasgou como se respondesse ao som. Quando a luz estabilizou, a faixa não estava mais visível, mas o chão atrás do carro parecia ainda mais marcado. Os anéis escuros tinham aumentado em número, formando uma trilha que avançava até o começo da subida, como se o pátio carimbasse o caminho para impedir fuga. Ezequiel não esperou a lógica voltar. Manteve o pé firme, subindo com o motor no limite do necessário, sentindo a direção pesada como se estivesse rodando em areia fofa. Quando alcançou o asfalto e colocou o carro de volta na pista, o motor aliviou de repente, como se tivesse atravessado uma linha invisível. A direção voltou ao normal. O rádio calou de vez. Ele não viu farol de outros veículos, não viu caminhão, não viu nada além do corredor de mata e do asfalto brilhando sob o farol. Seguiu, sem parar, até o primeiro posto iluminado que apareceu. Estacionou, desligou o carro e ficou alguns segundos com as mãos no volante, esperando o corpo parar de tremer por dentro. Ao descer, ele notou uma coisa no vidro lateral, um círculo perfeito de condensação do lado de dentro, bem na altura do rosto, como se um aro frio tivesse encostado ali por um instante. A marca não escorria como umidade comum. Era um halo nítido, redondo demais, e logo abaixo, 3 riscos finos paralelos marcavam a película de sereno como assinatura. Ezequiel limpou com a manga.
O círculo sumiu devagar, como frio deixando o vidro. Os riscos permaneceram, finos e teimosos. Ele chegou em casa depois, já com o céu clareando, com a sensação de ter perdido tempo no meio da estrada. Conferiu o relógio da cozinha e o do celular. Havia um buraco de minutos que não fechava com a duração normal do trajeto, como se a viagem tivesse sido recortada e colada de volta. Na tarde do mesmo dia, ao passar de novo pela mesma ponte, a entrada de terra não estava lá. O mato estava alto, fechado, e sob a estrutura não havia luz nenhuma. Apenas concreto, sombra, e o rio estreito passando como sempre. O que ficou no carro, no entanto, não foi dúvida. Foi o rastro fino, paralelo, que ele continuou encontrando por dias em lugares impossíveis, como se a estrada tivesse aprendido a tocar a cabine por dentro. Lorena dirigia na madrugada por necessidade e hábito, sem glamour e sem bravata. O trabalho dela era levar caixas de peças pequenas de uma cidade para outra, um tipo de entrega urgente que precisava atravessar trechos longos de rodovia quando o trânsito dormia. O carro era novo, econômico, com um painel brilhante e ar-condicionado que mantinha tudo seco. Era o tipo de veículo que, em teoria, não dava espaço para superstição. Naquela noite a carga era simples: 2 caixas lacradas, nota fiscal presa com fita e endereço de destino num município pequeno depois de um trecho de serra. Lorena saiu da base pouco depois da meia-noite, pegou a rodovia e deixou o mundo urbano para trás. Nas primeiras dezenas de quilômetros tudo foi normal. O asfalto estava bom, as placas refletiam corretamente e o rádio tocava baixo apenas para preencher o silêncio. Quando entrou no trecho mais vazio, a estrada começou a mostrar uma coisa que Lorena odiava mais do que neblina: repetição. Não uma repetição mental, uma repetição de cenário. Ela viu uma placa de quilometragem que marcou um número específico. Seguiu por alguns minutos. Passou por 2 curvas suaves e viu outra placa com o mesmo número. Isso podia acontecer se uma placa velha tivesse sido recolocada por engano. Mas então apareceu uma terceira, com o mesmo número, na mesma altura, no mesmo ângulo de reflexo, como se a rodovia tivesse colocado o mesmo marco em 3 pontos diferentes, só para insistir. Lorena olhou o odômetro. Avançava normal. O painel mostrava consumo, velocidade, tudo certo. Ainda assim, as placas repetiam. O rádio chiou e a música falhou por um segundo. No meio do chiado, surgiu um estalo curto, seco, metálico, como se algo tocasse de leve uma barra de ferro dentro do painel. Lorena abaixou o volume. O chiado diminuiu, mas o estalo permaneceu, espaçado, como se não dependesse do rádio. Ela desligou o aparelho. O estalo continuou por mais um instante e cessou, deixando um silêncio amplo demais. Lorena percebeu que o ar dentro do carro tinha ficado mais frio, sem o ar-condicionado mudar. Não era frio do vento. Era uma sensação de metal frio perto demais, como se a estrutura do carro estivesse perdendo calor por um ponto específico. O GPS no painel mostrava a linha do trajeto, mas o ícone do carro começou a saltar para trás e para frente, poucos metros, como se o sistema não conseguisse fixar o veículo no asfalto. A tela não dizia sem sinal, apenas tremia. Lorena seguiu, mantendo a velocidade segura. À direita, a mata baixa parecia mais escura do que o normal. À esquerda, o barranco tinha recortes que o farol desenhava e apagava rápido. E, de repente, apareceu uma área de apoio. Não era posto. Era um recuo grande, com cobertura de telha e luz amarela fraca. O tipo de estrutura que já foi usada por ônibus e caminhões décadas atrás. A placa enferrujada dizia parada, e a palavra parecia recém-limpa, brilhando demais para metal velho. Lorena não lembrava daquela estrutura naquele trecho. Ela rodava ali há meses, sempre na madrugada, e nunca tinha visto. O carro passou por ela, e no retrovisor, a luz amarela não ficou para trás como deveria. Permaneceu visível por tempo demais, como se estivesse presa à distância. Lorena piscou, olhou de novo, e a luz ainda estava lá, pequena e insistente, como um olho aberto. O estalo metálico voltou, curto, vindo do painel, e desta vez, acompanhado de um ruído finíssimo, como metal roçando metal bem de leve. Lorena apertou o volante e seguiu, recusando a ideia de parar em lugar que aparecia do nada. O carro, no entanto, teve um engasgo mínimo, como se a aceleração tivesse sido cortada por um segundo.
O suficiente para o corpo perceber. Ela manteve, e a estrada pareceu estreitar. Não por obra, não por cones, mas por sensação de corredor. O farol iluminava menos longe, como se o escuro engolisse a luz mais cedo. E no vidro lateral, por um instante, surgiu um halo circular de condensação, perfeito, que não combinava com o interior seco do carro. Lorena não diminuiu. Continuou avançando, sentindo que a madrugada tinha escolhido uma marca para acompanhar o trajeto e que a rodovia estava prestes a oferecer outra entrada que não aparecia no mapa. Lorena manteve o carro no ritmo certo, mas o corpo inteiro passou a rodar em alerta, como se a estrada tivesse diminuído a distância entre o perigo e a pele. A luz amarela da parada continuava aparecendo no retrovisor por tempo demais, pequena e persistente, como se estivesse presa ao carro por um fio invisível. O painel seguia normal. A linha do GPS continuava apontando para a frente. Ainda assim, o ícone do veículo tremia como se o asfalto estivesse escorregando debaixo dele. O estalo metálico, curto e seco, reapareceu dentro do painel, agora mais frequente. Não parecia ruído elétrico de mau contato. Tinha cadência, uma disciplina mínima, como o toque de metal encostando em metal para marcar presença. Lorena apertou o volante, controlou o impulso de olhar toda hora para trás e se concentrou no que a rodovia oferecia. Faixa contínua, placas refletivas, recortes de mato. A repetição das placas de quilometragem piorou. O mesmo número voltou a surgir, sempre no mesmo tipo de poste, na mesma altura, no mesmo ângulo em que o farol recortava o reflexo. O mundo parecia ter se tornado um trecho curto reproduzido em loop, como uma fita velha rodando sem avançar. Lorena conferiu o odômetro de novo. Avançava. A estrada, no entanto, devolvia as mesmas referências como se zombasse do avanço. O ar dentro do carro ficou frio de um jeito estranho. Não era o ar-condicionado, que continuava no mesmo nível. Era um frio localizado, como se o vidro lateral tivesse virado pedra por dentro. No canto do vidro, um halo circular de condensação reapareceu. Perfeito, redondo demais para ser acidente. A marca vinha e ficava por alguns segundos, como se alguém encostasse um aro gelado por dentro, e depois sumia devagar, como frio indo embora. Lorena decidiu procurar um posto de verdade. Não aquela estrutura velha, não aquele recuo com luz amarela. Um posto com marca, com gente, com som de TV e cafeteira. A rota dizia que havia um posto 24 horas alguns quilômetros adiante, perto do início da serra. Ela acelerou um pouco, apenas o suficiente para sair da sensação de corredor. O motor respondeu bem, mas a resposta não trouxe alívio. O ruído finíssimo, como metal roçando metal, voltou por baixo do silêncio, como se a própria estrutura do carro estivesse vibrando em outro material. No acostamento, cones apareceram. Não uma fila longa, não sinalização de obra clara, apenas alguns cones espaçados, posicionados como quem sugere um caminho. Não havia placa de obra. Não havia caminhão de manutenção. Os cones não tinham sujeira de obra. Não tinham marcas de pneu. Não pareciam deslocados por vento. Pareciam colocados com intenção leve, o suficiente para guiar sem obrigar. Lorena manteve na faixa e passou por eles. À medida que passava, notou que os cones desenhavam um corredor discreto na direção do recuo da parada, como se a rodovia inteira estivesse oferecendo a mesma entrada de novo, por outros meios. Ela olhou para a direita e viu entre o mato recuado o brilho amarelado surgindo outra vez, agora mais perto do que deveria, como se o lugar tivesse se aproximado sem caminhar. Ela não entrou. Seguiu. E nesse instante, o carro engasgou por tempo suficiente para a velocidade cair alguns quilômetros por hora. Não foi apagão. Foi recusa sutil. O painel não acusou falha. O motor simplesmente perdeu vontade por um segundo, como se alguém tivesse segurado a garganta do carro. Lorena voltou a acelerar, e a vontade retornou. Só que o estalo metálico no painel acompanhou mais claro, como se tivesse ficado satisfeito com a tentativa de puxão. A luz amarela no retrovisor não desaparecia. A sensação era de que, por mais que avançasse, ela estava sendo mantida a uma distância fixa do recuo. A serra começou a aparecer, o asfalto ficou mais escuro e as curvas surgiram como dobras. A mata fechou um pouco mais, e o farol iluminava menos longe, como se o escuro absorvesse a luz. Na primeira curva, Lorena viu uma placa refletiva avisando de declive e velocidade recomendada. Na segunda curva,
Viu a mesma placa, com a mesma mancha no canto, como se fosse a mesma peça repetida. Na terceira, de novo. A repetição passou a ser tão explícita que o corpo dela deixou de tentar explicar e entrou no modo de contenção. Manter o carro no controle, manter a faixa, manter a respiração. O relógio do painel virou 03.06. O celular marcava 03.06 também. Lorena sentiu um alívio mínimo em ver o tempo concordar, como se ao menos isso ainda fosse inteiro. Só que, ao olhar de volta para a estrada, a placa da parada apareceu outra vez. Desta vez do lado esquerdo, como se a rodovia tivesse trocado os lados sem aviso. A placa enferrujada refletiu forte e o amarelo do recuo pareceu abrir um buraco de luz no meio da mata. Lorena freou levemente, mais por susto do que por escolha. O carro respondeu com um mergulho suave. E no exato momento em que reduziu, o estalo metálico cessou, como se alguém prendesse a respiração esperando a decisão final. Ela entrou, não como quem se rende, mas como quem escolhe o menor risco imediato. A pista estava ficando estranha demais para continuar sem ponto de ancoragem. O recuo era largo, com cobertura antiga de telha, colunas grossas e uma área de estacionamento de concreto com marcas antigas de pneus. A luz amarela vinha de duas luminárias velhas presas na cobertura, acesas sem tremor, estáveis demais para equipamento antigo. A claridade não alcançava longe. Ela desenhava um círculo de segurança pequeno e deixava o resto do pátio mergulhado num escuro pesado. Lorena estacionou sob a cobertura e desligou o carro por alguns segundos, só para ouvir. O silêncio ali era diferente. A rodovia lá fora tinha som, mesmo de madrugada. Um carro distante, o vento, uma carreta em algum ponto. Ali sob a cobertura, era como se o mundo tivesse sido fechado numa caixa. O som do lado de fora desapareceu. Ao ligar o carro de novo, o motor pegou sem esforço. O painel estava normal. O ar-condicionado soprava. Ainda assim, o vidro lateral embaçou levemente, mesmo com o interior seco. No embaçado, um círculo perfeito apareceu, redondo demais para ser acidente. Ao lado, 3 riscos finos paralelos surgiram como desenho na película de umidade, como se algo tivesse raspado delicadamente e parado. Lorena desceu com a lanterna do celular e caminhou pelo pátio. A estrutura tinha um banheiro trancado, uma porta de depósito fechada e, no fundo, uma pequena sala de atendimento com janela de vidro. A janela estava suja por fora, mas por dentro havia luz fraca, como uma lâmpada antiga acesa. Ela se aproximou. Dentro da sala havia uma mesa, um telefone fixo antigo e uma impressora térmica em cima de um balcão, dessas de cupom. Nada deveria estar ligado. Mesmo assim, a impressora tinha um brilho verde mínimo, como se estivesse em espera. No chão do pátio, perto da porta da sala, havia marcas que o farol do carro não tinha mostrado com clareza. Eram manchas de umidade em formato de anel, círculos perfeitos, alinhados como trilha. Entre alguns anéis, 3 riscos finos, paralelos gravados no concreto como arranhão superficial. A umidade não se espalhava como poça. Era borda e centro, borda e vazio, como carimbo. Lorena não tocou na porta. Preferiu voltar para o carro. Sentou, fechou as travas e ficou observando o pátio pela janela. A luz amarela, vista de dentro do carro, fazia tudo parecer mais antigo. Os cantos do pátio não tinham profundidade. Eram apenas escuro. O relógio do painel virou 03.12. O celular acompanhou. Lorena respirou mais devagar, tentando segurar a ansiedade com lógica. Esperar alguns minutos, retomar a rodovia, chegar ao posto 24 horas. Só que a lógica começou a falhar por detalhes pequenos. O rádio desligado chiou 1 segundo. Dentro do chiado, um estalo metálico curto. Depois silêncio. O som não parecia vir do rádio. Parecia atravessar o rádio. A lanterna do celular piscou na mão dela sem ela tocar. A luz da cobertura, do lado de fora, oscilou uma vez, bem rápido, e voltou ao normal. No instante dessa oscilação, Lorena viu algo no limite da claridade do pátio. Não era pessoa, era uma presença estreita, alta, como um pano pesado pendurado no ar, parada a poucos metros do carro. A borda parecia úmida, e pequenos brilhos surgiam e sumiam, como metal miúdo encostando em metal de leve. A forma não se aproximou correndo. Apenas existiu, ocupando o espaço como regra. Quando Lorena piscou,
A forma não estava mais ali, mas no concreto, exatamente onde ela tinha visto o volume, havia um círculo de umidade perfeito, recém-formado, e ao lado, 3 riscos paralelos, brilhando como coisa recente. A marca parecia mais escura do que o resto do sereno, como se tivesse sido impressa com frio. Lorena ligou o carro e engatou a marcha imediatamente, sem esperar o corpo aceitar. O motor respondeu. Ela tentou sair do pátio. O carro não se mexeu. Não era freio de mão. Ela checou com um movimento curto. Não era marcha errada. O motor girava. O carro vibrava. Mas os pneus pareciam colados no concreto. A sensação não era de atolamento. Era de peso dobrado, como se o carro estivesse preso numa camada de pátio que segurava por baixo. O relógio do painel travou por meio segundo, e quando voltou não estava mais no tempo real. Marcava 0317, firme, sem tremor. O celular no suporte acendeu sozinho e também mostrou 0317, mesmo que o relógio dele ainda não tivesse chegado ali. A cabine ficou mais fria, como se o ar-condicionado tivesse sido substituído por metal guardado em depósito úmido. A impressora térmica dentro da salinha de atendimento, lá fora, fez um barulho seco. Lorena viu pelo vidro um pedaço de papel avançar e cair no balcão. Em seguida, outro. A máquina parecia imprimir sozinha, em pulsos curtos. O verde da luz de espera piscava como se acompanhasse um compasso. O estalo metálico voltou, agora mais próximo, como toque no metal da porta do carro. Um toque curto. Pausa. Outro toque curto. O tipo de chamado que não exige resposta, porque confia que a repetição faz o corpo agir. O vidro lateral embaçou mais, e o círculo perfeito de condensação reapareceu do lado de dentro, maior e mais nítido, como se um aro gelado tivesse sido pressionado contra o vidro. Ao lado, os 3 riscos paralelos se desenharam outra vez, mais fundos, como se a umidade revelasse algo que já estava no material. Lorena manteve as 2 mãos no volante e esperou o motor não morrer. O som do lado de fora continuava inexistente. Não se ouvia rodovia, não se ouvia vento. Era como se a parada fosse um bolso onde o mundo real não entrava. A luz amarela piscou uma vez, rápida. No escuro curto, Lorena ouviu um arrasto fino no concreto, como metal raspando por poucos centímetros. Quando a luz voltou, a trilha de círculos de umidade parecia mais próxima do carro, como se o pátio tivesse carimbado passos invisíveis até a porta dela. A distância entre o último círculo e o pneu dianteiro era pequena demais para ter surgido sem movimento. O relógio do painel permaneceu em 0317, como se aquele fosse o único horário permitido ali dentro. Então, do nada, o peso sumiu. O carro deu um pequeno solavanco para a frente, como se a cola tivesse sido retirada. A marcha finalmente mordeu, e o veículo se mexeu um palmo depois outro. Lorena não esperou a chance passar. Acelerou o suficiente para atravessar a saída do pátio e voltar para a rodovia. No instante em que as rodas tocaram o asfalto, o som do mundo voltou com violência. O ruído do pneu, o sopro do vento, um caminhão distante em alguma curva. O relógio do painel estalou e retornou ao tempo real, como se tivesse sido destravado. O celular voltou ao mapa e o ícone parou de tremer. A linha azul reapareceu como se nada tivesse acontecido. Lorena não olhou para trás. Seguiu até o posto 24 horas e só parou quando viu gente, luz branca forte, máquinas de café e o barulho comum de madrugada. Estacionou, respirou, bebeu água e só depois teve coragem de checar o carro. No vidro lateral do lado do motorista, do lado de dentro, havia um círculo nítido, como halo de frio. A marca não era sujeira, era a diferença de temperatura gravada. E logo abaixo, 3 riscos finos paralelos como arranhões superficiais no embaçado, que permaneceram mesmo depois de ela passar pano. Lorena concluiu a entrega e voltou para casa de manhã, tentando deixar a noite enterrada no asfalto. No dia seguinte, passou pela mesma rodovia de tarde. Não havia placa de parada, não havia recuo iluminado. Havia apenas mato alto e acostamento estreito, sem cobertura, sem luminária. A história poderia ter morrido ali como uma lembrança ruim. Só que, por semanas, sempre que Lorena dirigia de madrugada, o painel do carro dava um estalo curto ao se aproximar de trechos de mata, como toque metálico contido. E, em manhãs frias,
O vidro da cozinha embaçava por dentro e desenhava, sozinho, um círculo perfeito acompanhado de 3 riscos paralelos, como se a estrada tivesse aprendido um jeito simples de dizer que ainda lembrava o caminho até ela.